Os lobisomens são criaturas profundamente enraizadas no nosso imaginário. Em algumas histórias, eles aparecem como bestas esvairadas, em outras, como humanos cruéis que fizeram pactos malignos em troca de poderes. Em outras ainda, são vistos como heróis afligidos por terríveis maldições. Independente do contexto, uma coisa é certa: a cada noite de lua cheia, os licantropos deixarão sua forma humana para se transformarem em bestas terríveis que vagarão pelos campos e vilas em busca de sangue humano. O que você talvez não saiba é que o primeiro lobisomem conhecido foi ninguém menos do que um dos reis mais poderosos e amados de toda a história. Pelo menos, da história mitológica. Sua lenda se perdurou na memória do Ocidente até os dias atuais. Ficou curioso, não é mesmo? Então assista esse vídeo até o final e, se gostar, curta e compartilhe com os seus amigos. Conta-se que há muitos e muitos anos, na época em que os deuses antigos ainda caminhavam entre nós humanos, existia um rei muito amado, de nome Licaão, que governava sobre a região da Arcádia, onde hoje fica a Grécia. Antes da ascensão de Licaão ao trono, sua terra havia sido devastada pela doença e pela fome, mas os seus esforços tremendos conseguiram mudar essa situação terrível para uma realidade muito melhor. Seu primeiro ato ao ser coroado foi o de construir um suntuoso templo para Zeus, com o intuito de conquistar a proteção divina sobre o seu povo. O objetivo inicial foi alcançado, de forma que os olimpianos bendizeram Licaão e Arcádia com paz, prosperidade e segurança. Logo, seu país atrairia imigrantes de todas as partes do mundo conhecido, que viriam até ali em busca de uma vida melhor que aquela que tinham. Licaão se tornou gradativamente mais e mais devoto. Fazia sacrifícios de hecatombes inteiras, toda semana, de forma que a fumaça das vítimas e dos incensos perfumava constantemente a capital. Para cada imortal, dedicou festivais e solenidades nunca antes vistos, e tamanha era sua fé que mesmo os deuses mais reservados não podiam deixar de admirá-lo. No entanto, aos poucos, a virtude foi se convertendo em vício. Licaão se tornou escrupuloso e começou a crer que aqueles sacrifícios que fazia já não eram suficientes. Era preciso algo mais, era preciso algo que realmente conquistasse os deuses. Como que por uma iluminação maligna, a ideia veio à sua mente. Ele ofereceria os incontáveis turistas que diariamente passavam pela capital. Se com bois e cordeiros os deuses já o bendiziam dessa forma, o que não fariam eles com vítimas humanas? Mas os gregos já sabiam desde muito que imolar humanos é completamente abominável aos olimpianos. Todos nós carregamos uma fagulha de essência divina, de forma que o sacrifício de uma pessoa é um dos crimes mais hediondos que um sacerdote pudesse cometer. Não demorou para a história se espalhar e Zeus pessoalmente resolveu tirar satisfação de tudo isso. Como ele também é o patrono da boa hospitalidade, se disfarçou então de peregrino e bateu à porta do palácio, exigindo de Licaão que cumprisse os seus votos hospitalares, onde deveria fornecer-lhe cama, abrigo, comida e banho. Licaão fingiu que lhe proporcionaria tudo isso, mas planejava em segredo imolá-lo também. A certa altura, alguns dos príncipes, seus filhos, começaram a notar que o viajante era estranho, quase divino. A tudo ele respondia bem e parecia acalmar, de certa forma, aqueles que o cercavam. Apreensivos, foram falar ao pai, suspeitando que de fato era um dos imortais, disfarçado para testá-lo. Licaão ouviu o que os seus filhos lhe disseram e retorquiu-os. Ora, se for mesmo um deus imortal, ele saberá a diferença entre a carne de animais e a carne humana. Exigirei que meus servos assem e lhe sirvam uma das vítimas que tenho aprisionadas e que eu planejava imolar pela manhã. O monarca procedeu com esse ato abominável, a fim de testar se o convidado era mesmo divino ou não. Quando a carne foi servida, Zeus ficou simplesmente horrorizado, chegando quase a vomitar o que já tinha comido. "Como você ousa me insultar com tamanha blasfêmia?" ele gritou, descontrolado. "Você quebra todas as leis sobre hospitalidade, imola vítimas humanas e ainda vai contra tudo que os olimpianos pregam. E como se não bastasse, ainda me oferece carne humana? Você mais parece um animal, e é como animal que deve viver." Mal Zeus acabou de proferir essas palavras e Licaão se transformou,
num imenso lobo, uma criatura tão horrenda por fora quanto o homem que ele era interiormente. Daquele dia em diante, ele estaria condenado a viver como uma fera selvagem, comendo carne podre e fugindo dos humanos que o passariam a perseguir. O antigo rei da Arcádia havia se tornado o primeiro lobisomem conhecido. Alguns dizem que todos os outros lobisomens são príncipes, descendentes desse terrível governante. Seja isso mentira ou seja verdade, uma coisa essa história nos ensina: muitos humanos podem não ter pelos e nem garras e nem dentes afiados, mas são tão animalescos e hediondos quanto qualquer fera, seja ela real ou imaginária. E se você gostou desse vídeo, curta e também se inscreva em nosso canal. Isso ajuda muito o nosso crescimento. Até mais, se Deus quiser.